cada vez mais o número de jovens com doenças cardiovasculares como o infarto vem aumentando significativamente. E um dos fatores associados a esse aumento é o uso de anabolizantes para o aumento de massa muscular. Para entender mais sobre os efeitos dos anabolizantes no coração e também como os jovens podem prevenir outras doenças cardiológicas, vamos conversar agora com o Dr. Anderson Dalazen, coordenador do Serviço de Cardiologia do São Lucas Hospital Center, e também com o Dr. Khalil Bakri, que é cardiologista e intervencionista da hemodinâmica da instituição. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão do infarto em população mais jovem. E antes de tudo, eu gostaria que o Dr. Anderson explica pra gente um pouquinho esse contexto do que seria o infarto, o que é que causa, antes da gente entrar nas causas também, mas o que é que acontece em um paciente quando ele tem um infarto? Beleza. Muito obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez estar aqui. E dessa vez para falar de um tema também muito relevante, né? A gente tem visto com uma frequência maior pacientes infartando em idades mais precoces, mais jovens. Os fatores são múltiplos, né? A gente vai discutir um pouquinho deles, mas o infarto ele acontece por uma deficiência do suprimento sanguíneo lá no músculo cardíaco. E isso pode acontecer por várias maneiras e vários mecanismos, né? Nós temos uma definição universal de infarto que classifica o infarto em 5 tipos, né? Então nós temos o infarto clássico por entupimento de artéria, nós temos o infarto que é aquele que o paciente tem uma doença e num contexto de uma demanda maior que ele precise, o sangue não chega tão adequadamente, não necessariamente porque a artéria entupiu agudamente. Tem o infarto relacionado ao cateterismo, tem o infarto relacionado à cirurgia cardíaca, tem o infarto relacionado à morte súbita. Então tem vários mecanismos aí. O mais comum, sem dúvida nenhuma, é a obstrução da artéria coronária, que é a artéria principal ali que irriga o coração, por placas de aterosclerose, placas de gordura que se formam ao longo da vida. Mas também a gente tem outros mecanismos envolvidos. Até para separar um pouquinho essa questão do infarto e da lesão muscular, que não fecha critérios para infarto, desenvolveu-se o termo injúria miocárdica, né? Que é quando você tem alteração lá no músculo, tem lesão muscular, mas isso não categoriza de fato um infarto, né? Mas se a gente for levar assim para a população em geral, a causa principal é, sem dúvida nenhuma, a doença coronariana por plaquinhas de gordura, e ela tem múltiplos fatores de risco. E a gente já vai entrar um pouquinho sobre eles. Mas antes, Dr. Khalil, quando a gente fala assim sobre esse aumento na população mais jovem, a questão de ser mais precoce, a gente precisa ter um parâmetro de idade. Então, é uma doença que o infarto ele acontece mais em qual faixa etária e quando a gente considera que, então, ela tem acontecido mais em população jovem? Perfeito, Gabi. Bom, novamente, obrigado aí pelo convite. Então, assim, geralmente o infarto é uma doença que costuma acometer uma faixa etária um pouquinho mais avançada ali. Então, para homens a gente considera ali depois dos 55, 60, para mulher depois dos 65 anos de idade. E hoje em dia a gente tem visto pacientes cada vez mais jovens, por volta dos 30 até os 45 anos, tendo evento cardiovascular. Então é um número expressivo mesmo, Sim. né? Uma mudança bem grande nesse padrão. E agora a gente vai entrar um pouquinho nas causas, então. Dr. Anderson, quais são as principais causas nessa mudança, então, de pacientes tendo esse tipo de situação? Uhum. Eu acho que, assim, muito do aumento se deve também à melhora no diagnóstico, né? Hoje nós temos métodos muito mais sensíveis para diagnosticar a lesão muscular cardíaca, mas também, se a gente for comparar o estilo de vida atual com o estilo de vida de 30, 40 anos atrás, hoje a gente vai ver que está bem diferente, né? Bem diferente porque a gente tem acesso a muito mais produto industrializado, a muito mais cigarro eletrônico que se fuma em qualquer lugar. Os pacientes estão muito mais expostos, né? E cada vez mais sedentários, né? Nós vivemos uma era de uma tecnologia absurda. A gente quer ir para qualquer lugar, a gente hoje tem Uber, tem táxi, veio para facilitar o transporte. Então o transporte é fácil, muita tecnologia, televisão, internet, computador. E isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais reclusas, diminui o contato social, diminui a interação social e também diminui a prática de atividade física, né? E quando a gente fala em atividade física,
Eu não estou falando necessariamente o cara que sai de casa para ir na academia, para ir fazer um exercício, mas ele pode começar, por exemplo, levantando o sofá e desligar a TV no botão, assim, não usar só o controle remoto, subir o prédio de escada e não de elevador, isso também é outro fator, né? Hoje todo mundo procura o que é mais fácil, né? Mais cômodo, mais rápido, e isso é natural pelo mundo que a gente vive hoje. Então eu acho que teve uma mudança comportamental ao longo do tempo, né, com mais fatores de risco, com menos pessoas se cuidando, digamos assim, mais expostas aos fatores de risco, além dos fatores de riscos clássicos que esses não modificam ao longo do tempo. Certo. Hipertensão, diabetes, isso, a incidência é a mesma hoje, antes, é sempre igual, tá? E também nós estamos fazendo mais diagnóstico, então isso aumenta as estatísticas também. Bacana, então é bem interessante essa questão do avanço mesmo do diagnóstico, porque muitas vezes a paciente, anos atrás, não sabia o que de fato tinha acontecido com ele. Exatamente. E hoje essa avaliação é mais criteriosa e com acesso à informação. O doutor comentou sobre a questão, então, desses fatores que não são modificáveis a longo prazo. E quais seriam eles, para a gente ter também noção e parâmetro quanto à questão de pacientes jovens mesmo. Então, a questão das comorbidades, explica um pouquinho mais para a gente. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco que são não modificáveis, né? Então, por exemplo, em relação ao gênero. Estatisticamente, um homem tem maior probabilidade de infartar do que uma mulher. A gente não consegue mudar o gênero. A questão da idade também. Cada vez que o paciente envelhece, vai aumentando os anos de vida, aumenta a probabilidade dele ter algum evento cardiovascular. E a idade também entra como um critério não modificável. Mais um critério não modificável seria a história familiar, né? A gente costuma avaliar a história de doença cardiovascular prematura na família. É quando um familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos ou filhos, tem um infarto, homem antes dos 55 e mulher antes dos 65. Se porventura o paciente tem algum familiar com essas características, isso já pressupõe um histórico de doença cardiovascular na família, um histórico familiar positivo. E também isso é uma coisa que a gente não consegue modificar. Como o Dr. Anderson comentou, a gente tem os fatores de riscos modificáveis, que daí entra a questão da pressão arterial, que você pode fazer um tratamento rigoroso e controlar a pressão, o diabetes, que com bom tratamento medicamentoso, uma orientação dietética, o paciente consegue entrar na meta do tratamento dele, tratamento do colesterol, o sedentarismo também a gente consegue modificar, né, tentando estimular o paciente, tentando encontrar algum meio para ele se movimentar, que nem ele muito bem comentou, né, essas pequenas atividades para você se manter ativo, subir um lance de escada, tentar ir, sei lá, para a padaria ou para o mercado que fica perto, a pé, não ir de carro, isso já contribui, né? Mas, obviamente, o ideal seria realmente o paciente separar um tempo específico para a prática de atividade física. E não precisa ser, essencialmente, como ele falou, musculação, academia, qualquer coisa que ele goste. Quando a gente fala de prática de atividade física, a gente tem que pensar justamente nisso, em achar uma alternativa para o paciente sentar, conversar, ver o gosto dele, para ele poder encontrar alguma coisa que dê prazer para que ele faça a coisa mais importante, que é ser consistente, fazer todos os dias. Porque fazer 2, 3 dias e parar não é muito interessante. A gente tem que encontrar alguma coisa que ele goste para que ele seja sustentável e constante ao longo da vida aí. Outra questão que nós percebemos e que eu gostaria de perguntar para os doutores é a questão dessas mudanças nos jovens. Também o doutor comentou sobre a questão do cigarro eletrônico, mas tem também o uso de anabolizantes, que hoje se tornou algo muito comentado. Doutor, explica pra gente um pouquinho antes o que seria essa questão dos anabolizantes e o que eles alteram e afetam de fato na saúde do coração, na saúde desse paciente jovem. Certo. É importante a gente destacar que, assim, o anabolizante ele sempre foi usado, né? Sempre foi usado. Hoje é que essa questão ela está muito mais difundida porque a gente passou a ter muito mais acesso a essas drogas, né? Porque hoje você consegue comprar em academias, consegue comprar no Paraguai, de laboratórios que não são confiáveis, e às vezes você compra drogas que você nem sabe a procedência e não sabe nem exatamente a composição, né? Então, não é todo anabolizante, toda a reposição hormonal que é vilã, até porque tem pacientes que vão precisar de reposição hormonal, assim como a gente não discute a questão da reposição hormonal na mulher. A mulher precisa fazer reposição, alguns homens a partir dos 40 anos, com hipogonadismo primário ou secundário, também vão precisar. O problema está no uso indiscriminado, sem acompanhamento e com medicamentos de procedência duvidosa. Então, o anabolizante ele vai provocar no sistema cardiovascular, no coração especificamente, hipertrofia do músculo, né? Assim como
a pessoa usa para ficar forte, para ficar hipertrofiado, o coração é um músculo também e vai crescer do mesmo jeito. E é uma hipertrofia que não é fisiológica, ela não é igual à hipertrofia induzida pelo atletismo, por exemplo, ou pelo atleta, né? Que também tem uma adaptação ali, mas é uma adaptação fisiológica. Então, isso coloca o paciente em riscos de ter problemas, como arritmias fatais, que provavelmente foi o que aconteceu com essa personal aí que a gente viu. E também o surgimento de lesão aterosclerótica em idade mais precoce, né? O anabolizante ele é capaz de lesar os vasos sanguíneos, aumenta a taxa de hipertensão arterial e também pode levar à doença aterosclerótica. Então, esses seriam os efeitos no sistema cardiovascular e eles são tão mais prevalentes quanto maior a dose usada e maior a frequência usada e maior a potência do anabolizante, porque isso tem diferença também. Olha só, essa questão é bem interessante também. No caso, são vários os fatores e situações que pode levar esse paciente. E no caso ele pode chegar a infartar por conta dessas lesões que são feitas, doutor, Sem certo? dúvida, Doutor Calil, explica pra gente então um pouquinho sobre isso. Então, a consequência a longo prazo, ele não acontece na hora que o paciente, por exemplo, aplica, ou ele também pode acontecer, digamos assim. Assim, como o Dr. Anderson muito bem exemplificou, o esteroide anabolizante ele pode, obviamente, provocar questão na hipertensão arterial. E o que ele pode fazer? Ele altera muito a questão do perfil metabólico e lipídico do paciente. Então ele vai fazer o paciente começar a produzir mais plaquinha de colesterol e essa placa naturalmente vai se depositar ali no vaso, aos pouquinhos vai se depositando. Aí junto com isso vem a pressão alta que agride mais a parede do vaso e a plaquinha ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Que nem ele comentou, em situações onde pode ter uma demanda um pouquinho maior, uma situação clínica, que essa plaquinha ela vai romper e ele vai formar um coágulo em cima e vai provocar um infarto no coração do paciente. Em relação à questão de tempo, né? Como ele comentou, a dosagem, o tempo de uso e a potência estão envolvidas com a velocidade do desenvolvimento. Agora, não é um uso ocasional que vai fazer ele desenvolver a aterosclerose, mas ele pode formar pequenas plaquinhas que vão precisar do tempo para elas irem progredindo. O que eu já vi acontecer, por exemplo, que eu já recebi um paciente uma vez, foi usar na segunda semana, desenvolver uma hipertensão extremamente grave, precisou ficar internado e a gente teve que interromper o uso por conta disso. Então, podem acontecer efeitos rápidos, sim, mas também tem muitos dos efeitos que são lentos, que vão aos poucos fazendo estrago ali, acumulando no corpo e no futuro pode desencadear problemas mais sérios. Certo. E além do fato que ele não é um fator isolado, né, doutor? Ele é associado ao restante da qualidade de vida desse paciente e todo o contexto em que ele está inserido também. Então, a somatória de tudo isso pode levar a outros problemas, certo, doutor? Exatamente. Isso que o doutor Calil comentou da questão dos lipídios foi até um ponto que eu esqueci de falar, mas todo mundo já ouviu falar no colesterol bom e o colesterol ruim, né? Certo. O que o anabolizante faz? Ele pega o colesterol bom e deixa lá embaixo. Ele abaixa muito e aumenta muito o triglicérides também. Né? Embora o triglicérides não tenha, de fato, um papel tão importante assim na aterosclerose, mas ele é um marcador de distúrbio metabólico. Né? E o fato de você perder a proteção do colesterol bom, isso sim te coloca num risco maior de desenvolvimento de doença coronária. Né? Como a gente pode ver, né, nessas pessoas que têm complicações pelo uso de anabolizantes, normalmente são pessoas que já estão bem definidas, com o corpo bem desenvolvido, e isso configura para nós um uso crônico do remédio, né, e não um uso agudo. Não é fácil, né? Não é fácil chegar nesse ponto, né? Então já vem de tempos ali acontecendo e quando chega um quadro de um paciente, por exemplo, infartar, ele já está a longo prazo... É claro, se a gente for falar em atleta, o atleta, por lei, é proibido de usar. Né? Então, isso entra no esquema antidoping, não é proibido. Recentemente, o CFM, Conselho Federal de Medicina, proibiu a prescrição por qualquer médico de esteroide anabolizante para fins estéticos. Então, hoje tem que comprovar que existe alguma deficiência e alguma necessidade de reposição para você poder prescrever e para a farmácia poder vender. Né? E quando a gente fala da população normal, a pessoa que não é um atleta de fato, é a pessoa que vai fazer um uso. Eu comecei na academia, eu quero ficar meio bombadinho, quero começar a usar. Esse é o cara que, de repente, ele fuma também, ele não faz atividade aeróbica,
ele pode ter outros fatores de risco, né? E isso vai se somando um fator no outro, né? E com certeza daí as questões se sobrepõem e o risco é maior. Isso é muito importante destacar justamente essa análise de um todo, né, doutor? Exato. Essa parte da questão estética acaba se tornando prevalente, é muito importante também, que se torna parte da vida e do cotidiano nosso social também, mas sempre atrelado à questão da saúde, que é o principal, ainda mais a longo prazo, que a gente tem que pensar. A longo prazo, daqui 20, 30 anos, esse paciente, como que ele vai estar também, né, doutor? Exatamente. Agora, falando, a gente chegamos num caso de um paciente que ele chegou para os doutores com um quadro de infarto. Quais são as diferenças de um paciente jovem para um paciente, então, idoso, tanto na questão do tratamento, se existe algum tipo de diferença, quanto no processo mesmo desse paciente, do tempo em que acontece, porque os doutores já falaram anteriormente que o tempo é muito precioso quando se fala do infarto, e na questão do jovem também se tem diferença ou não. Doutor Anderson, depois do doutor Calil, pode complementar a fala também? Ó, a Gabi já aprendeu que o infarto tem que tratar rápido. Né? Exatamente, cara. Exatamente. A Gabi aprendeu e tem médico que não aprendeu ainda, né? A gente brinca que tempo é Exato. músculo, né? Perfeito. Então, quanto mais tempo o paciente ficar infartado, mais lesão muscular ele vai ter e pior pode ser o prognóstico dele. Assim, em termos de repercussão, tudo vai depender do mecanismo, da extensão da doença, de onde aconteceu, de como aconteceu, né? E o tratamento agudo em si não difere, ele é Certo. basicamente o mesmo, né? Tanto é que a gente vai saber só depois, às vezes, quais são os fatores de risco associados, se usa anabolizante ou não usa, se tem algum outro fator que está corroborando para isso ou não, né? Então, em termos de tratamento, agudo não muda muita coisa. Sim, para cronicamente, talvez, a gente tem que fazer uma abordagem um pouco diferente, mas agudamente é a mesma coisa. Perfeito. Doutor, poderia falar então um pouquinho sobre os tratamentos que são feitos, então, em paciente que chega com infarto? Claro. Então, assim, como vocês muito bem exemplificaram ambos, a questão da velocidade, do tempo, da rapidez do atendimento, ela é essencial. Então, digamos que eu tenho um diagnóstico feito de infarto do miocárdio, sendo um paciente jovem ou sendo um paciente idoso, paciente que usa anabolizante ou não. O fluxograma de tratamento, como ele muito bem exemplificou, é o mesmo. Dependendo do caso, o paciente tem que fazer uma estratificação invasiva, que é o cateterismo, para a gente poder avaliar o grau, a extensão, o número de vasos acometidos e avaliar que tipo de tratamento que a gente vai fornecer para o paciente. Se vai ser um tratamento medicamentoso, exclusivo, ou se eu vou associar esse tratamento medicamentoso técnicas invasivas de eu melhorar a vascularização do vaso, de eu restaurar o fluxo por meio do implante do stent, que é aquela molinha, ou de cirurgia cardíaca. Então, a princípio, não fugiria muito disso. Então, os pacientes que acabam tendo um diagnóstico de infarto, que foi feito pela quarta definição universal que ele comentou no começo da entrevista, o fluxograma é basicamente o mesmo. O prognóstico, que é a probabilidade futura de outro evento, o grau de lesão que esse infarto vai provocar no coração, também depende de inúmeros fatores. Também idade, o grau de, por exemplo, se existem vasos a mais, vasos a menos, um sistema mais ou menos desenvolvido, tudo isso acaba entrando, digamos assim, no cálculo para a gente poder ter uma noção dessa probabilidade futura. Certo. Essa questão futuramente esse paciente, ele pode apresentar novamente um infarto? Um paciente que uma vez fez um infarto, ele tem a predisposição maior que outros pacientes? Com certeza. E como seria isso? Porque ele fez o tratamento uma vez, ele vai ter que repetir o tratamento novamente, muitas vezes da aplicação do stents, isso? Ou não? Ou aí muda um pouquinho a abordagem quando o paciente repete essa questão. Vamos falar da causa mais comum, que é a aterosclerose, tá? Que é a doença coronariana por placa de gordura, por ateromas, que é multifatorial, mas está muito associado aos fatores de risco clássicos como diabetes, hipertensão, tabagismo, tá? O paciente que apresenta uma doença arterial coronária numa idade mais precoce, nós consideramos que ele é mais grave do ponto de vista de prognóstico. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo de doença, né? E a doença coronária ela é progressiva. A partir do momento que ele teve um infarto e que eu diagnostiquei ele como um paciente com um infarto aterosclerótico, ele vai receber um tratamento que algumas medicações vão ficar pro resto da vida, tá? E se ele tem doença na coronária, ele com certeza está em risco de sofrer novos eventos, tá? A gente pode fazer uma analogia com o diabetes, por exemplo. Os pacientes que têm diabetes tipo 1, que é aquele diabetes congênito e tudo mais, eles começam a desenvolver ali na sua primeira infância, segunda infância, e eles têm as complicações do diabetes muito mais precoce, porque
é muito mais tempo de doença. É diferente eu ter um infarto aos 40 do que eu ter um infarto aos 65, 70. Né? É uma doença mais agressiva que está se manifestando numa idade mais precoce. Então isso, com certeza, ela impacta muito no prognóstico a longo prazo. Olha só que interessante essa questão. Uma vez que o paciente ele apresentou infarto, ele tem essa doença, então ele vai precisar desse acompanhamento, pelo menos para monitorizar e a longo prazo ver como é que está a saúde desse coração. Então, é um paciente que a partir do momento em que ele teve um infarto, ele vai precisar desse acompanhamento, certo, doutor? O que a gente tem que entender assim, Gabi, a doença coronária, ela é uma doença crônica que não tem cura. Tá? A gente tem tratamentos, mas, assim, talvez pela questão das estatinas, fora a questão das estatinas, nós não temos nenhum remédio que mude a evolução natural da doença coronária. Ela é uma doença crônica e é evolutiva, né? A gente, sim, combate os fatores de risco, melhora o diabetes, melhora a hipertensão, para de fumar, né? Trata o colesterol, mas nem sempre isso é capaz de frear a evolução da doença, tá? E, assim, ela é multifatorial. Né? Existem inúmeros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento, inclusive o fator familiar. A gente falou um pouco sobre os jovens, sobre a questão da academia. Muitas vezes esse paciente, então, ele está lá fazendo um exercício físico, sofreu, sentiu teve algum sintoma e acabou passando mal, quem está em volta. Quais são os procedimentos que devem ser feitos? Não somente nessa situação, mas quando a gente fala de infarto no geral, mas como o nosso foco é a questão dos jovens, que é um ambiente que também é muito presente nas academias, mas de forma geral. O que é que a população, tanto a pessoa que está passando pelo procedimento, quanto a população deve fazer quando apresenta, então, esses sinais? Se a gente estiver no ambiente público, a primeira coisa que tem que vir em mente quando a gente tiver esse tipo de situação é poder acionar o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, que é o SAMU aqui na nossa região. Então, se porventura, sei lá, digamos que um paciente na atividade física, ele pega e cai, desmaia, cai no chão. Então, assim, a gente recomenda fortemente para que ninguém tome nenhuma atitude heróica, não vá mexer no paciente e que consiga chamar o serviço de atendimento que tem pessoas capacitadas, tem um médico, tem um enfermeiro, e vão conseguir chegar rápido ao local da ocorrência, vão poder avaliar o caso e tomar as devidas medidas para cada caso. Em relação aos sintomas, né, do ponto de vista cardiovascular, o paciente começou a sentir palpitação numa situação de pico de esforço, dor torácica ou teve algum desmaio, esses são os sinais de alerta, na minha visão, e que devem suscitar, provavelmente, algum atendimento, alguma procura ao pronto-socorro. Perfeito, eu acho que conseguimos esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, e antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor destacasse novamente, os doutores destacassem sobre a questão de como esse paciente deve buscar ajuda, o pessoal de casa, tanto a questão porque muitas vezes a gente pensando na questão dos jovens, que eu acho que é muito importante a gente falar, sobre, então, perceber uma mudança, buscar ajuda, busca ajuda, que é o melhor caminho, e que São Lucas está sempre de portas abertas também para tratá-los. Doutor, pode falar um pouquinho. A orientação que a gente dá, de uma maneira geral, né, é que a pessoa tente levar um estilo de vida o mais saudável possível, né, praticar atividade física, isso todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo sabe que fumar faz mal, todo mundo sabe que o diabetes faz mal, todo mundo sabe que a hipertensão faz mal, mas as pessoas não fazem, né, então o que a gente orienta tenha hábitos de vida saudáveis, né, procure uma orientação médica antes de começar a praticar uma atividade física, principalmente se você é sedentário, né? Procure ajuda, procure de preferência um cardiologista para te avaliar, fazer exames, fazer uma avaliação, mesmo que você seja jovem, porque às vezes existem doenças que estão ali obscuras, ocultas, e que de repente vão se manifestar no momento de uma demanda maior, como imposto pela atividade física. Importante destacar, o exercício, a atividade física nunca vai ser o vilão, nunca, pelo contrário. Mas é importante a gente saber se a gente está numa condição boa para poder fazer a prática de atividade física. Então, diante da presença de algum sintoma diferente, principalmente esses que o Dr. Calil comentou, dor no peito, falta de ar, sensação de tontura, desmaio, procurar o atendimento mais próximo. O nosso hospital ele é aberto 24 horas, nós temos um serviço de cardiologia 24 horas disponível, tanto para cardiologia clínica quanto para cardiologia intervencionista. Nós temos um serviço muito bem estruturado, com UTI coronária, com UTI geral, capaz de dar conta da demanda e atender os pacientes da melhor forma possível.
Perfeito. E o doutor falou um pouquinho sobre essa questão também. O doutor comentou sobre o uso do exercício físico, fazer a prática de exercício físico, mas também a questão de cuidar, então, com a influência e a questão dos anabolizantes que a gente já citou também, né, doutor? Isso aí, assim, em relação às orientações, são basicamente essas. Eu gostaria de reforçar também o papel que alguns profissionais de saúde também têm na difusão de informações que são equivocadas, que infelizmente contribuem para essa epidemia aí do uso de certas coisas também, que não vão ajudar em muita coisa. E em relação também à questão dos sintomas, reforçar então na questão da dor no peito, da falta de ar, do desmaio, procurar um pronto atendimento especializado que consiga oferecer um atendimento rápido, fazer um diagnóstico preciso, a gente tomar a conduta mais adequada para cada caso. E evitar se influenciar por certas fontes, certas pessoas, certos colegas, né? Como ele muito bem falou, a gente sabe que o exercício físico é bom, a gente sabe que fumar não faz bem, mas é aquele negócio, né? A gente tem que respeitar a autonomia da pessoa, ela tem que saber o que ela está fazendo, né? Perfeito. Então, se ela está disposta a pagar o preço, tudo bem, a gente respeita a autonomia. A gente tem que fazer a nossa função, esclarecer ativamente sobre o malefício e o benefício de cada conduta que ele pode tomar, e é isso. Respeitar a autonomia, acho que do paciente também é muito importante. Com certeza, essa questão justamente de conhecimento é muito importante, né, doutor? Conhecer o que pode acontecer, conhecer os sintomas, para que então tome as melhores decisões. Muito obrigada novamente, doutor Calil, doutor Anderson, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!